Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 31º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que não precisam de pautas para se divertir, né, Porto? Tudo bem? Isso aí, tudo bem, Lúcia Matos? Chegamos então, 31, hein? Que momento, nossa quarta temporada. Quem diria mesmo, né, Lúcia Matos? Pois é, abrindo a quarta temporada, rumo ao ano 2 do Quase Sem Pauta. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente reclama de vez em quando, mas no fundo a gente ama. No fundo é a profissão que a gente adora, que escolhemos há mais de 30 anos, que é o jornalismo, né, Porto? Quem diria, né? Quando a gente sentou nos bancos da valorosa PUC, da valorosa FAMECOS, nossa universidade predileta, que a gente chegaria aqui 30 anos depois falando sobre esse tema, que é o tema que a gente mais gosta, hein? Um deles, pelo menos. Exatamente. Por que nós vamos fazer hoje um Quase Sem Pauta sobre jornalismo? Edição extraordinária, fora da nossa sexta-feira básica de sempre, porque hoje, dia 7 de abril, quinta-feira de 2022, se comemora o Dia do Jornalista. Esse dia foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Giovanni Battista Líbero Badaró, uma personalidade aí que lutou durante muito tempo pelo final da monarquia portuguesa e pela independência do Brasil. O Líbero Badaró, médico e jornalista, foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830 em São Paulo por alguns inimigos políticos que ele tinha. A partir daí gerou um grande movimento popular que levou Dom Pedro I a abdicar do trono em 1831, num dia 7 de abril. E aí quem assumiu foi o seu filho, o menino, né? O menino que viria a ser conhecido como Dom Pedro II com 14 anos de idade. 100 anos depois disso, em 1931, surgiu essa homenagem e o dia 7 de abril, hoje, portanto, né, passou a ser conhecido como Dia do Jornalista. E também no dia 7 de abril, a Associação Brasileira de Imprensa foi fundada em 1908, com o objetivo de assegurar a nós e a todos os jornalistas que tão belamente lideram e levam essa profissão os direitos a que a gente, né, deve ter. Pois é, profissão, aliás, judiada nos últimos anos, né? A gente teve aí bastante descrédito, tentativa de censura, ataques a jornalistas, veículos fechando, o mercado de trabalho encolhendo, mas eu acho que a pandemia e agora essa guerra na Ucrânia acabaram fortalecendo, assim, destacando um pouco da importância da nossa profissão. Por isso, hoje nós queremos exaltar o jornalismo através de duas colegas, duas grandes profissionais, jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, que vão estar com a gente para falar dos desafios e das alegrias de ser jornalista em 2022. Olha, eu já estou voltando no tempo. Voltando no tempo. Vamos introduzir nossas jornalistas. Bem-vindas, Ana Cássia Henrich e Patrícia Comunello. Tudo bem com vocês? Fala, gurias. Tudo bem? Ana Cássia, está com o seu microfone mutado? Aperta no botão, jornalista. Libera geral, Ana. Faço todos os dias, né, Lúcia Matos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui com as duas Lúcias que eu amo e com a queridíssima Patrícia Comunello, que a gente, antes de vocês estarem nesse mercado, nós duas já estávamos, tá? Outros carnavais. Não, inclusive a gente fez a cobertura lá do Líbero Badaró, quando ele fez aquela... Botaram a plaquinha da rua ali, né, também. Bom, então nós escolhemos as jornalistas perfeitas para estarem aqui hoje, né? Quem são essas duas, Matos? Conta aí pra galera quem é Ana Cássia Henrich. Tá, Ana Cássia Henrich, graduada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, atuou no Grupo RBS por 23 anos, período no qual, além de produtora, repórter e apresentadora da Rádio Gaúcha, RBS TV e TV Com, foi assessora de comunicação da presidência. Atualmente, além de diretora de relações institucionais na CORE, é apresentadora dos programas Alma dos Negócios e Band News Happy Hour, das rádios Bandeirantes e Band News FM, com quem eu tenho o prazer de dividir os microfones do Happy Hour, né, Ana? É uma alegria, quero dizer que isto hoje é o meu grande prazer. Que momento, hein? Agora, então, tu tiveste a honra de apresentar a Ana Cássia Henrich, que
compartilha aí a latinha contigo quase todo dia, eu terei o prazer imensurável de apresentar a Patrícia Comunello, que me acompanhou nos primeiros passos do jornalismo. Patrícia era editora da Zero Hora, da Casa Zero Hora, Casa RBS, lá em Santa Maria, e eu em Passo Fundo, né? É verdade, Lúcia, mesmo. Once Upon a Time. Mas então, a Paty, né, a Patrícia Comunello, jornalista formada pela Universidade Federal lá em Santa Maria, tem pós em mercado de capitais para jornalistas, em jornalismo digital também, aqui pela PUC, atuou na Zero Hora aí, como a gente citou antes, muito tempo na Central do Interior, quando nos conhecemos, e na economia, também foi editora do Clique RBS em Santa Catarina, no Terra. Depois de um tempo aí, ela migrou para o Jornal do Comércio como repórter de economia, de 2009 até 2016, e desde então passou a ser editora assistente do site do Jornal do Comércio e agora titular da coluna Minuto Varejo, né, que é uma coisa que a gente gosta muito de acompanhar, sempre tem novidades, sempre tem exclusivas, que é uma coisa que ela vai muito atrás, e a Paty traz junto com essa história aí uma experiência super boa e bem grande em cobertura multimídia, tanto no exterior quanto em pautas de economia e negócios, né, Paty? Não precisa falar mais nada. Fim, acabou, tchau, valeu, pessoal, vambora. Até acho que eu sou meio... né? Na verdade, eu acho que a gente faz o caminho da gente todo dia, né? Às vezes, quando a gente tem que dar o que a gente fez? Eu falei, olha assim, tá, mas o que eu vou fazer, né? Eu sempre tenho essa dificuldade, mas aí, eu acho que eu consegui, ao longo do tempo, assim, ter várias experiências, né? A gente fala, né, Ana, tanto se fala em experiência, né? Que tá muito ligado em coisas, né, de negócios e tal, e tendência, e varejo também, né? E a gente, quando a gente estava pensando aqui, né, em convidar vocês para isso, né, eu e a Matos conversando bastante sobre trazer pessoas que tenham a mesma profissão, mas atuem em lados diferentes do balcão, né, Matos? Uma trabalhando muito como assessora de imprensa e a outra dentro de uma redação, para a gente mostrar que tem lugar para todo mundo e todo mundo precisa um do outro, né? E os lados também dessa profissão. Então, eu vou começar com uma pergunta para vocês. Quero pedir para a Ana começar respondendo. Queria saber, bom, em primeiro lugar, parabéns pela profissão. Queria saber quanto tempo de profissão vocês têm e o que vocês consideram assim o maior desafio nesse período. Ana Cássia. Lúcia, eu já tenho, se vocês me perguntam, realmente eu esqueço da data, porque eu não gosto de ficar muito na história do passado, mas eu me formei, acho que foi em 80, então temos aí 42 anos de profissão, seria isso, tá? Eu acho que toda a minha trajetória, ela foi de desafios, porque eu lembro quando eu saí da Famecos, não tinha, na época, a gente não tinha obrigatoriedade de fazer estágio enquanto você estava estudando. Então, eu não tinha nenhuma experiência. Enquanto eu estudava na Famecos, sempre tive uma veia empreendedora, eu tinha uma loja. E aí, era uma boutique no Moinhos de Vento, eu e um amigo meu que nós tínhamos. Então, ele fazia engenharia, eu fazia jornalismo. Quando eu não estava na Famecos, eu estava na loja e ele também. Então, aí depois, quando eu saí, eu me formei, e também não me formei, porque eu não quis fazer aquela solenidade toda, eu e mais 4 amigos. Era rebelde. Formou em gabinete. Não era rebelde, mas daí nos formamos em gabinete, enfim. E aí foi quando eu disse, bom, então agora eu vou vender a loja e vou ir para o jornalismo. Bom, foi isso que eu fiz. E aí comecei como produtora na TV Difusora da maravilhosa Tânia Carvalho, que eu nunca vou esquecer, que foi minha musa, com quem eu aprendi muito, ela, claro, Gilberto, uma galera toda lá que fazia parte daquele programa da TV Difusora. Em seguida, depois, eu fui para ser repórter da Rádio Gaúcha, daí foi onde eu fiz muito da minha trajetória na RBS, como vocês falaram, mas eu sempre tive essa inquietação empresária, empreendedora, então, paralelamente, eu sempre estava com projetos, né? Eu já tive projeto para ter floricultura, depois que eu saí da RBS, a Lúcia Porto sabe disso, eu me dediquei a uma empresa de alimentos lá dentro da ESPM, eu fui, como é que se diz? Tipo um café, né? Foi Economa. Economa, tipo um café, fiz um café todo modernoso lá, com o apoio da Coca-Cola. Óbvio que
chegou 8 meses depois, o café, os alunos não comiam, porque eles só compravam balinha e pirulito. O café eu comecei a ver que não ia dar certo, que ia afundar, eu me caí fora rapidinho. Enfim, aí abri assessoria, hoje tem a assessoria, tem o programa Happy Hour, e eu acho que essa história dos dois lados do balcão é que são interessantes, porque na assessoria, eu acho que eu sou muito mais advogada dos clientes do que jornalista, porque a gente tem que defender aquele cliente, né? As suas iniciativas, a sua imagem, e aí não tem os dois lados, como quando a gente está numa redação, enfim. O que tu acha disso, Paty? E tem um limite, né, Paty, também, né? É difícil, né, saber até onde ir, né? Tanto de um lado como do outro, né? Eu acho que... assim, não sei se me ajuda, tá? Mas, de alguma maneira, nessa minha trajetória de 30 anos, né? Me formei em 93, né? Em Santa Maria. Quase 30, né? A gente começa... eu tive um períodozinho que eu fiz um trabalho de assessoria, né? Porque é uma questão de a gente tem que ganhar o pão e tentar ganhar um pão com um pouco mais de qualidade em termos de grana, que é uma outra realidade nossa, né? Vocês sabem, né? Que a galera hoje joga em tudo quanto é posição e se vira nos 30. Mas eu acho que isso me ajudou a entender muito também o outro lado do balcão, né? E o que eu usava também a minha experiência como repórter, né? De viver redação, né? A questão da informação, até porque, né, Ana, as assessorias têm, quando começou lá atrás e hoje, há uma mudança enorme, né? Tanto em termos de qualidade, nível de informação. Mas, assim, às vezes tem as tretas, às vezes a gente tem que apertar, e aí, dependendo da hora do dia ou de como tu tá, às vezes a coisa sai do controle, às vezes eu me dou conta, ai, meu Deus, acho que eu meio que passei um pouco do ponto, porque eu também, assim, eu sou muito... eu acho que a gente tem que ser parceiro no sentido, não assim, eu vou fazer, sabe, não vou dar informação, ou, né, já entrando aí um pouco, né, para as pessoas entenderem, né, que não significa uma parceria no sentido, assim, tu é um profissional, são jornalistas, e a gente tem que se entender, e a gente sabe o que aperta mais em cada lado da profissão, né? Então, eu acho que algumas coisas eu brigo, eu encho o saco, principalmente quando... E aí também entendo que tem a história da NET passar exclusiva, e daqui a pouco... Mas também é uma coisa que a gente conquista muitas vezes, né? Mas, principalmente quando são assuntos que são mais demandados, né? Aí é o lado que o assessor tem que entender do jornalista, né? Que a gente também ali está atrás da coisa que vai, de alguma maneira, e isso é o ambiente hoje da internet também, né? Do mundo, né? Que está... sei lá, tudo na mesma plataforma, né? Não tem mais online, impresso, rádio, TV, tudo está na mesma. Mas é isso, assim, eu acho que a gente consegue fazer esse ajuste do que cada um tem que buscar ou tem que defender, como a Ana falou, ou tem que tentar, que no meu caso, que eu sempre busco muito, é uma informação, assim, mais informação para entender melhor, para explicar melhor, né? Principalmente, né, impactos e tal. Então a gente saca, não, quero uma informação mais, quero uma declaração que seja, ok, vamos lá por nota, porque afinal de contas hoje já está meio que, né, é tudo por WhatsApp também, que aí agiliza. Na verdade, a gente tem uma intensidade de trabalho hoje que é sufocante, assim, né? A gente começa de manhã, acorda já a milhão, né? Eu tô falando aqui, mas vou me cortando, tá? É só aproveitando isso. Mas, assim, eu acho que ao longo da minha trajetória tem isso, assim, essa combinação que me ajudou a entender e saber, cada momento, buscar a melhor forma de resolver o que eu preciso para entregar o melhor para os meus leitores, sei lá, as pessoas que acompanham a nossa cobertura. E, óbvio, que o assessor de imprensa, o cara que tá lá, ele é peça-chave. Eu acho que eu não consigo... Claro que às vezes, assim, vou confessar, tem assessora que dificulta. E eu sou, tipo assim, eu sempre tenho eu digo que o meu celular é a minha vida, porque tudo que é contato tem ali, e eu pego de tudo, do posto mais simplório ao mais top, porque daí na hora que eu preciso eu vou atrás. Então, assim, às vezes a gente tem que passar por cima. Eu, às vezes, fico, que saco, depois eu dou um toquezinho e tal. Mas eu acho que, né, Ana, acho que os assessores entendem também que isso também faz parte, né, senão fica uma coisa muito, né, o assessor sempre que dá o tom e momento e meio que
que define a agenda, né, da fonte. Mas eu acho que eu acho só para complementar a Paty, mas aí eu acho que é este o papel do jornalista que está na redação, de também buscar e não ter esta acomodação de receber, né, da assessoria aquilo que está ali e não ir em busca, como tu dissesse, né? Eu acho que tem alguns jornalistas, e tu é uma delas, que tu nunca aceita a primeira informação. Mas tem muito colega que coisa boa, chegou, aproveitou. Uhum. Ana, deixa eu te perguntar, tu acha que o jornalismo está mais difícil ou mais fácil? E tu já pensou em desistir, né? Você ter os momentos empreendedoras, assim? Não, eu nunca pensei em desistir, mas eu sempre fui muito inquieta, eu sempre queria novidade, eu gosto de desafio, de projetos. Se eu não tenho um projeto, depois de um determinado tempo, começa a me dar uma inquietação, e aí... Só que eu tive... as pessoas brincam, né? Eu acho que a gente não tem só sorte, a gente tem dedicação, realmente. Mas eu tive muita sorte e eu consegui, por exemplo, eu fiquei 23 anos na RBS e eu consegui, dentro da própria empresa, fazer muitas coisas que vieram por mim. Eu desenvolvi lá vários projetos que eu gostaria e tive essa oportunidade. Então, eu acho que isso é muito bacana hoje e não vale só para o jornalismo. A gente ouve seguidamente, a gente tem uma colunista, Jaqueline Mânica, que fala sobre gestão de carreira, ela é colunista do Happy Hour, e ela sempre está falando que muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta de que elas podem, dentro de uma mesma empresa, fazer projetos e sim se desenvolver e ter crescimento. Já não aguento mais essa empresa. Sim, mas por que você não busca dentro dessa empresa novos desafios? Então, eu sempre tive esse olhar, eu sempre fui e busquei, e vários deles foram aprovados e eu pude desenvolver aqueles projetos. Então, assim, eu nunca pensei em desistir, ao contrário, sempre tive estímulos para continuar. E, Lúcia Matos, eu digo o seguinte, ó, vamos aqui dar a Ana Cássia vai ser promovida também assessora de imprensa do Happy Hour, porque ela já está vendendo o programa no meio de um programa, que ela está vendendo a Jaque Mânica e o Happy Hour. Então, assim, e lá eu não vendo assessora de imprensa, sem pauta. Eu aqui também, como assessora de imprensa, digo que dá para pensar em te contratar, né? Mas, gurias, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Nós 4 aqui tendo a mesma formação, e sendo mais ou menos também da mesma faixa etária. Vocês acham que a gente saiu da faculdade pronta para o que a gente está vendo hoje? Ou teve um monte de confusão no meio desse caminho aí que a gente teve que dar uma reviravolta? Porque teve digital no meio desse caminho. Eu vou dizer uma coisa aqui que quem esteja ouvindo ou vendo, dê um Google, né? Se tiver aí menos de 40 anos. Mas todas nós somos do tempo da régua de Paicas, né? Então, veja bem. Da máquina de escrever. Então, Paty, eu não peguei o telégrafo, eu sou um pouco mais novinha. Ela pegou o telex, né? Eu não peguei o telégrafo. Telex, aliás, eu não peguei. Tinha colegas em Santa Maria que usavam, eu nunca cheguei. Na época, tinha inveja, como eu queria mexer naquela maquininha, mas eu acho que... Mas como é que foi essa volta, assim, né? Principalmente pra gente que tá, assim, numa faixa etária que tá... provavelmente, assim, num dos melhores momentos da nossa vida, né, pessoal e profissional, mas teve muita mudança, né, contando aí da máquina de escrever, para isso que a gente está fazendo hoje, a gente está gravando um programa num telefone e no microfone, cada uma num lugar. Não sei quem é que começa, mas, assim, eu vou dizer uma coisa, assim, eu, de alguma maneira, quer dizer... Eu tive a minha experiência, por exemplo, essa coisa que tu falou, né? Você saiu preparada. Eu fiz a minha formação, e eu sempre digo assim, que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi quando eu decidi, vou fazer em Santa Maria a faculdade. Eu sou catarinense, né? Eu estava lá em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, e não fui fazer em Floripa, porque era o mesmo período. Então, ou eu fazia um vestibular ou outro. Sorte que eu consegui passar em Santa Maria, porque eram menos vagas, inclusive. E eu acho que foi uma escolha perfeita, porque aquele ambiente é maravilhoso. É muito inquietante, é uma universidade, né, e é um berço aí vocês sabem, né, políticos também que aí emergiram, né, mas é um ambiente que vive a universidade, né, e eu fiz muito, né, eu comecei depois que na faculdade, eu trabalhei, já estava reporteando, porque, né, saracoteando, né, já acho que ali já, pelo menos se eu tinha alguma dúvida de fazer jornalismo, já tinha resolvido, né, porque eu já estava fazendo.
e fazer rádio, etc. E aí eu entrei na casa, quer dizer, antes de ser Casa Zero Hora, né, que hoje não existe mais, infelizmente, como correspondente, que tu não tem horário, tu não tem dia, tu não tem pauta, tu faz de tudo, entendeu? Tu faz polícia, tu faz tudo. Então, e era uma exigência, sempre foi muito forte, muito assim, quer dizer, aí tu mandava, escrevia na mão, mandava o troço, digitava no telefone, era 9h da noite, tinha que atualizar, né? A Lúcia viveu isso, depois a gente teve uma estrutura melhor e tal. Aí quando eu vim para cá, vim para trabalhar, né, numa redação grande, né? E aí eu estava aqui há 1 ano e pouco, surgiu a história já, né? Porque a RBS de alguma maneira foi precursora, né? Com vários já com ferramentas já no online. E aí eu lembro até que quando eu vim para cá o primeiro ano, eu fui fazer uma feira nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui, assim, né? Nossa, super crua, assim, muito medo, uma feira de supermercados. E eu lembro que lá os caras estavam já assim, né, muito e-mail, já funcionando, tecnologia. Eu voltei e disse, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas os caras lá já, né, com o celular na rua, a gente já tinha celular aqui, mas aquela coisa super intensa já de uso. E aí eu acabei indo eles montaram o Clique RBS, que aí até foi a galera da economia, né, que era, né, a galera, meu chefe e tal, que foi para montar. E o Edu Tessler, se estiver nos ouvindo, assistindo, super beijo, me chamou, não, tem que montar a estrutura de Santa Catarina. Até Catarina, eu preciso entender aqueles caras, então tu vai ser a pessoa que eu quero, que vai fazer isso. Eu falei, ok. Eu estava 1 ano e meio aqui, né, trabalhando na economia, adorava, né, quase me formei em economia. E aí eu pensei, cara, o que é isso, né? Esse troço do digital, né? Aí eu lembro até que o REC foi lá no cantão da redação. Não sei se a Lúcia estava ainda no campo, acho que já tinha, não sei se tu estava ainda. Já tinha saído. E aí ele falou assim, olha, legal essa história, super desafio, esse negócio do digital. E aquilo meio que me ajudou a pensar, peraí, se é uma coisa nova, eu tô indo, não sei o que é, vou sair, fazer essa mudança, adoro isso aqui, mas... E eu fui, a gente acaba... Então, assim, essa coisa do digital para mim hoje, né, olhando que isso foi um furacão para a gente, é um furacão constante, eu já tinha, né, depois fui para o Terra, isso em 2000, 2001, né? Então, de alguma maneira, aí depois eu acabei saindo e estava voltando em 2016 no Jornal do Comércio, no online, né? Que eu saio da economia, né? Mas para mim isso já era uma coisa que eu já tinha na minha experiência. O que muda, claro, a intensidade, as novas tecnologias, a integração de plataformas, que é isso que a gente está vendo, né? Que aí o sufoco hoje é assim, a minha grande angústia é, puta, eu queria ter 20 e poucos para viver o que a gente está vivendo hoje. Não porque eu tô velha, mas pelas oportunidades e quanto dá para fazer, entendeu? Mais ou menos. E eu acho que hoje não dá, né, Ana, Lúcia e Paty, não dá para viver hoje, para ser jornalista sem entender do digital e sem ser multimídia, né? E eu acho que nesse aspecto, Ana, a pandemia serviu para ensinar meio que na marra muita gente que ainda não tinha tanta intimidade, né? A gente fez programa. A gente fez programa de rádio, como a gente está fazendo esse podcast, pela internet, cada uma na sua casa, né? Eu fiquei nervosa aqui, porque eu estou na sala da casa fazendo isso, digital, e agora chegaram 2 pessoas, e eu digo, ai meu Deus, quem é? Daqui a pouco vão passar aqui. Os meus gatos estão aqui, assim, ó, a mil batendo aqui. Mas isso que tu tá falando, até para dar uma cutucada na Ana, na parte de assessoria de imprensa, né, Ana, isso mudou muito. A Paty falou muito de redação, mas o nosso mundo, né, que eu trabalho também com isso, assim como a Ana, o nosso mundo mudou muito, né, Ana, com o digital. Nossa, mudou tudo, e tanto é que até hoje, pelo menos, tu já sei que já estás mais, como é que se diz, já no presencial, nós continuamos no híbrido, eu e a minha equipe, porque as pessoas adoraram ficar em casa e viram que é possível fazer um trabalho de qualidade também da sua casa, enfim, ou de outro lugar, está num parque, está num lugar, e eu acho que isso aí foi fantástico. Eu acho muito interessante, assim, a gente poder viver todos esses períodos, porque, e eu acho muito interessante, eu não sei, esses jovens que hoje estão chegando na nossa profissão, se eles vão ter toda esta riqueza que nós 4 aqui podemos dizer que nós vivenciamos, porque foram vários. Nós passamos de um século para o outro e tendo que aprender, tendo que
como se diz, trocar o pneu com o carro andando, e não tem para a gente, não dá. Nós vamos ter que achar a solução e vamos ter que dar, né? Até porque, como dizia a Lúcia Matos, os clientes que nos contratam, eles não querem saber se tu conhece o digital ou se tu não conhece. Eles entregam a marca deles para nós e querem uma solução. E nós temos que buscar. Agora aí a gente já está com o desafio do metaverso. Então a gente não está tendo tempo até para respirar, porque chega nessa parte digital, é um dia, já tem outra novidade, já tem outra coisa, já tem outra plataforma, e tu fica ali, bom, vamos lá, vamos atrás. Vai empilhando, né, sugestão, a maior agonia minha aí, abrindo para vocês que estão do outro lado também, a gente vai empilhando sugestão, e eu no final do dia, eu chego, eu sento, tomo uma chimarrão, eu falei assim, eu queria ter feito tantas coisas, colocar tanta coisa boa, porque tem muita informação boa. Isso que, sabe, a gente vive também a overdose, porque são 800 e-mails que tem que limpar o mais por dia na caixa, no caso do meu e-mail do jornal. Mas eu vejo muita coisa boa. E isso é um outro lado, né? Quer dizer, a gente consegue ter acesso e coisas não só daqui, porque eu acho que a coisa assim, ó, cara, não tem mais fronteira, né? Interessante isso que tu falou dos 800 e-mails agora, para fazer um comparativo. Não, fazer um comparativo do rosto, para quem está nos enxergando aqui pelo YouTube, né? Mas quem não está, imagine assim, né? A gente tem do lado uma assessora de imprensa e uma repórter de redação. A repórter de redação diz assim, 800 e-mails, socorro! E a assessora de imprensa pensa, tomara que o meu ela leia. Então, sabe? Não, assim, tu não acontece. Ai, não me respondeu ainda. Não me respondeu ainda. Então, a gente fica nessa, né, Ana Cássia? Não, e aí a gente não falou do WhatsApp, né? Que aí não é um problema, não é só uma questão de jornalista, mas é um outro fronte que também a gente não consegue mais. Virou uma ferramenta de trabalho, com certeza. Não, e peço desculpa, galera, eu não consigo, às vezes, assim, passou e final de semana, eu sei que tem gente que para final de semana para conseguir, eu já tentava fazer isso, hoje eu não consigo mais. Então, eu sei que eu estou perdendo coisas, que é outra... Eu acho interessante, porque de alguma forma, né, junto com a Lúcia lá no Happy Hour, vamos lá, eu estou vivendo este lado aí também da redação, né, que aquilo que eu faço com os colegas, eu recebo, como a Lúcia, sugestões de pauta para o Happy Hour, e eu acho muito legal, interessante, eu digo, eu não posso fazer isso com os meus colegas, recebe um ápice assim, Ana Cássia, te mandei uma sugestão de pauta pelo e-mail, tu já leu? Eu disse, eu recebo isso também, de vários. E isso aí acontece. Tu diz assim, não, mas tu sabe que eu cheguei no e-mail. Mas eu até agradeço, porque, cara, eu não consigo ver no e-mail, não consigo literalmente, porque assim, eu além da coluna, né, do Minuto Varejo, galera, acompanha já que nós vamos passar aqui, não, Lúcia Matos. Vamos passar aqui. A coluna maravilhosa. A gente tá fazendo, eu estou fazendo dia também, porque e é outra coisa, né, da pandemia, que também acho que é complicado, e eu não sei vocês, mas é um processo de uma tensão tão forte em tudo quanto é lado, que as pessoas adoecem, as pessoas têm coisas que a gente não via na intensidade, e a gente tem tido algumas questões bem que nos deixam mais, assim, até que colegas, que a gente sofre junto, que é o outro lado, né? Então, assim... Mas é isso, assim, e aí tu acaba, e aí eu até agradeço quando o assessor, não sei como eles descobrem meu telefone, ok, não tem problema nenhum. Eu falo, manda para mim aqui agora, sei lá, ou manda de novo, porque honestamente, eu já falo, honestamente, eu não consegui, a coisa não tá... Fica a dica, quem quiser vender uma pauta para Patrícia Comunello, dê um toquezinho no WhatsApp que ela lê. Gurias, olha só. Tem WhatsApp já, né? Já estamos chegando nos 30 minutos, então eu quero perguntar um negócio para vocês. A gente teve aí nos últimos anos... Lúcia Matos é tricaçadora, vou dizer isso para vocês. Apesar do meu amor por ela, ela é sempre assim. Tá bem, Não, essas jornalistas de assessoria, né, Ana, que não estão acostumadas e que não olham no relógio, não sabe que tem o tempo, né, ao vivo, é veículo. A gente teve nos últimos anos um jornalismo que estava mal, estava muito questionado, aí a gente teve tudo junto, pandemia, enxurrada de fake news, agora essa guerra na Ucrânia, né? O que vocês acham que isso, de certa maneira, se está ou não está transformando um pouco a ideia do jornalismo, ou o conceito de qualidade do jornalismo? O que vocês acham? Qual é o futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo
cada vez mais vai ser forte. Eu acho que eu acho que assim, talvez a Patrícia possa complementar, pode ser que seja uma visão até um pouco deturpada, mas eu acho que o jornalismo ele nunca morreu e nunca esteve enfraquecido. Eu acho que o que aconteceu foram que algumas empresas no meio deste caminho que não estavam preparadas para estas mudanças tiveram algumas dificuldades e muitas fecharam. Mas, enquanto isso, o jornalismo continuou. E eu acho que cada vez mais, agora, com essas 3 situações que tu citaste, ficou mais evidente da importância, porque quantas de nós mesmos aqui receberam ou recebem ainda diariamente informações que tu não sabe se são verdadeiras ou não. E as empresas consolidadas do jornalismo são as grandes fontes e onde a gente tem que buscar realmente as informações corretas, porque está tudo muito pulverizado. Todo mundo hoje passou a ser uma fonte de notícia, principalmente pelas redes sociais. Todo mundo dá uma opinião, todo mundo bota uma notícia e que muitas vezes, bom, onde é que você busca a sua informação? Aí é aquela história também que eu aprendi uma vez da responsabilidade. Eu lembro trabalhando, né, para a empresa, sempre ouvia, a empresa não se comunica. Só um pouquinho. A empresa não se comunica, tem do lado do elevador tem um mural com informações. No dia 5, recebe uma carta do presidente. No final do ano, tem reunião com os diretores da empresa, onde você pode fazer perguntas. Não sei. E a minha parte, eu faço, quando eu estou na frente do elevador, eu estou lendo o que está no mural. A carta que eu recebo no dia 5, junto com o contra-cheque do presidente, eu também li ou eu apenas botei no lixo? Então, as responsabilidades, muitas vezes, né, e isso é muito interessante nesse outro lado aí da assessoria de imprensa, é isso, a empresa não se comunica. Nossa, a empresa está se comunicando pra caramba. Será que as pessoas estão buscando as informações nos lugares certos? Então, eu acho que tudo isso são avaliações que a gente também tem que fazer, né? E eu acho que isso é instigante na nossa profissão. Eu acho que tem zilhões de coisas nisso tudo, né? Essa questão da fonte de informação. Eu acho que, no geral, as pessoas que querem ter uma boa informação, elas buscam, né? Elas têm umas referências, né? E isso em cada geração, né? Quem tem 15 anos, de repente, está buscando, talvez, informação lá dentro do game lá, que já tem vários, né? Já tem informações vindo de várias maneiras, né? Porque a gente também não pode querer inverter, né? Tem um caminho que as gerações naturalmente seguem, né? E acho que o desafio, a gente estava falando até com a Kiki aqui, né? Que é a colunista de tecnologia, né? Do mercado digital. E falei que a gente tem que fazer matéria no metaverso, tem que começar a buscar uns metaversos, né? Porque, na verdade, o metaverso tem vários metaversos que já operam e que você pode, né, entrar, e agora tem que desenvolver isso, né? A questão é saber até onde a gente está no lugar que vai ter condições de fazer isso, ou está vendo isso, que é outro dilema que a gente tem no dia a dia. Mas, assim, acho que para mim o jornalismo está ligado ao tempo do mundo, tempo das sociedades, né? Quer dizer, ele é uma ferramenta, ele é uma área de conhecimento, e isso não é diferente do que acontecia há 30 anos, que acontecia na Segunda Guerra. Imagine a dificuldade que era trabalhar na Segunda Guerra, cobrir a Segunda Guerra, o nível de risco, ou sei lá, ou mesmo, né, aquela coisa de poder transmitir como transmitir hoje, talvez, né, as Lúcias ou Ana, a gente olhando assim um pouquinho, não precisa ir muito longe, né? Não precisa ir lá no tempo do Líbero, né? O Líbero Badaró derrubou um imperador, imagina. Né? Olha só! Quando é que a gente conseguiu derrubar, né? Não sei, teve episódio do Collor, né? Talvez. Mas hoje, que é muito, né? Tudo mais complexo, né? Olhando os processos, assim. Mas, assim, eu acho que a questão da informação, ela continua e vai continuar. O que vai, eu acho que pesar cada vez mais agora
sim, a informação que tu tem, como tu apura, porque nós aqui, por exemplo, a guerra, a gente tem, óbvio, consome a informação de agência, principalmente, ou que é uma guerra que está no tempo real, né? Que não é novidade também, já teve outras guerras assim. Mas a questão é muito assim, que eu acho que eu olho para frente um pouco e penso assim, quanto a seleção que a gente faz, o que a gente quer colocar no ar também, né? Eu acho isso que é mais que tu vai escolher para repassar para as pessoas, qual a informação, porque também não dá, né? A gente teve a fase de muita informação, quando a galera também, né? Quem estava na internet também copiando de todo mundo, eu acho que passou, tem ainda cópia, né? Mas eu acho que isso já, né? Com a história toda de busca, etc., né? Da publicidade no digital, e aí por aí vai, eu acho que isso meio que já vai, assim, digamos, fechando esse funil, né? O tal do funil de vendas lá da galera do NKT digital. Mas, assim, quem, né? Aí fortalece que nem né, os grupos que conseguem se posicionar melhor, etc., né? Agora, eu acho assim, os leitores buscam informações, escolhem seus canais, eu acho que continua muita fake news, acho que agora essa eleição vai ser outra, mas eu acho que é um assunto que já está meio que assim, a gente já entendeu que isso faz parte, né? Então a gente tem que lidar com isso, né? Não tem, e cada um no seu quadrado, né? O seu STSE que tem que fazer a sua função. Mas assim, eu acho que isso que tu está falando, Paty, é muito aquilo que a Ana disse antes, um pouquinho antes, né? Que é a questão da responsabilidade. Tu tem que saber que o que tu está dizendo, muita gente vai ouvir, e tu tem que pensar 1, 2, 10, sei lá eu quantas vezes antes de escrever ou falar ou publicar qualquer coisa, né? Então, isso que eu não sei se a galerinha nova, a gente falou das gerações, assim, a gente lida muito, só cortando rapidinho a geração nova, né? Quanto ela tem noção disso, ter uma maturidade, tamanho, ter uma maturidade, porque a gente tenta dar eu entendo que eles não podem dominar tudo e nem vão, por isso aquela eterna ideia de ter um equilíbrio, né? O veterano, né? O sênior, como fala agora, junto com o mais júnior e tal, mas que isso é complicado, né? Porque a galera quer pagar a mesma coisa e também as pessoas estão se valorizando. Mas assim, porque eles têm uma coisa que é maravilhosa, que é dominar uma facilidade, aquela coisa dos nativos no digital, né? Que nativos digitais, né? Então, assim, agora essa maturidade, isso não tem, tu não coloca um chip, né? Mas não vou falar, eu vou usar a minha frase que eu gosto, que é a frase aquela de sempre, que é o diabo é bom porque ele é velho, né? E não porque ele é diabo. Mas, então, eu acho que para a gente encaminhar o encerramento aqui, que a Lúcia Matos já me fez uma pressão interna, eu queria fazer a mesma pergunta para vocês duas, assim, dentro do possível, a gente tentar ser um pouco sucinta, em uma frase, talvez, responder. O que a Patrícia Comunello e o que a Ana Cássia Henrich hoje diriam para aquelas que entraram lá no início da faculdade de jornalismo pensando no que elas fariam no futuro? Se vocês pudessem aconselhar vocês... Pergunta de $1 milhão. Uma frase. Na hora de entrar na Famecos lá, Ana Cássia, e na hora de entrar na UFSM lá, Patrícia Comunello, aí já enrolei bastante para dar tempo de vocês pensarem. É a última resposta. Eu diria sempre, não deixa de ser curiosa e também não deixe o preconceito te impedir de ir adiante, porque eu ouço isso ainda até hoje, vejo muitos colegas, eu acho que essa é uma profissão que não pode ter preconceito. Eu lembro, só rapidamente, eu adorava ler gibi, e eu me lembro quando eu cheguei na Famecos e que eu contava que eu lia gibi, ai, que horror, como é que tu lê gibi? Tem que ler livros. Eu digo, não, mas eu gosto de ler gibi, leio livro, leio revista, enfim. Então, já começava lá o preconceito, não podia ler gibi, como que não podia ler gibi, né? Então, eu acho que é isso, curiosidade sempre. Não tenha medo de ir atrás e de fazer perguntas e ser chato. Eu acho que esse seria o meu conselho. Pegando carona com a Ana, eu acho o seguinte, a fonte não morde. Pergunta tudo que tu quer saber, sempre. E pergunta mesmo e enche o saco. E depois, com isso, pensa duas, assim, dá uma paradinha e começa a contar como se tu fosse falar com a pessoa. Conta de uma maneira simples, não complica a vida do cara. Ele tem que entender. Tenta assim, se for... E se puder... Desenha, como dizem, né? Desenha. Quer que eu desenhe? Quero. Quer que eu desenhe? Seja simples.
tipo, faz frases curtas, mas né, frases curtas que façam o cara e assim, querendo ler mais o texto, entendeu? Isso não é uma coisa assim de técnica nem nada, é como a gente faz no dia a dia. Então, seja assim, seja simples. A informação que tu tem, se ela é importante, o cara vai ler. Então, vai por aí, confia. Mas, assim, tem que ter informação. Não pode ser enrolação. Chutar. Né? Não pode chutar. Não dá, né? Tipo, e outra coisa também, né? Pergunta como é que escreve o nome da pessoa. Lembra, Lúcia? Isso é uma coisa que eu aprendi. Como escreve? Tem acento no Lúcia Matos? Lúcia, tem? Então coloca. Patrícia, tem acento no Patrícia. Pô, mas no teu não tem lá. No teu Instagram a gente colou de ti mesmo. No Instagram não tem acento, né, tia? No Instagram não tem acento. Mas Gurias, amamos, adoramos. Nos sigam no Instagram, @quase sem pauta. No Spotify, temos a nossa playlist. Nosso canal no YouTube, Quase Sem Pauta. Ativa as notificações. E no nosso site, www.quasesempauta.com.br. A Patrícia Comunello é @patricia.comunello, com 2 L's, e @Jornal do Comércio. E a Ana Cássia é Ana Cássia Heinrich, com 2 N's, no Instagram, para você acompanhar essas duas grandes jornalistas que tiveram com a gente hoje. Gurias, muito obrigada, parabéns aula, pelo trabalho. Foi uma bela aula, hein? Bem bacana. Beijo. Muito legal. Beijo. Feliz dia do jornalista. Adorei. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. É isso aí. Viva Líbero Badaró. Beijo. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.